E aí, mudando um pouquinho de assunto, só que vem tudo se juntando, porque esse projeto lavajatista, ele já se tornou político. Hoje em dia, a Lava Jato está marcada na história brasileira, e é onde Sérgio Moro, Deltan e várias outras pessoas tentam se segurar para continuar, né, e criar uma base política e implantar o seu projeto de poder. Como vocês estão vendo agora, essa união com Luciano Huck, com Flávio Dino, Marcelo Freixo, o pessoal do PT. E aí a Luana Zabó, ela é peça-chave, sempre falei pra vocês, inclusive a gente tá sempre aqui trazendo tudo que ela vem falando, mostrando as aproximações dela com Felipe Neto, algumas outras pessoas. E o Grupo UOL começou a fazer uma série de reportagens, aqui olha só, ECOA, é mais ou menos assim, e chama a Ilona de A Conselheira. Ilona Zabó não é nem de direita nem de esquerda, mas foi ameaçada e busca nova política. Você vê, olha que matéria, né? Olha que capa, foto muito bem feita, alta qualidade. Você vai descendo, é uma experiência completamente fluídica. E você vê, ó, nem de esquerda, nem de direita. Somos pra frente. Isso não lembra o isentismo? Vocês já conseguem ter na cabeça de vocês qual o nome do que eu falei lá atrás? Episódio 357, Dossiê Frente Ampla. Quem seria, né? Uma boa filósofa para a gente prestar atenção em como seria a estratégia dessas pessoas? Hannah Arendt. A gente vai falar um pouquinho dela logo menos. Mas vocês veem, a gente vem falando da Frente Ampla, Isso aqui me deixa muito feliz quando eu vejo pessoas lá no meu Twitter me respondendo o seguinte, fala o seguinte, ó. Olha aí, Kim, a tal Frente Ampla. E você vê a TV 247, que é a TV do PT, fazendo aqui um videozinho do, ó, Bom Dia 247. Frente Ampla se forma em torno de Boulos. Olha a Frente Ampla cada dia mais consolidada. Ela já saiu do papel. Ela está se fortalecendo a cada momento. Você vê que o próprio MDB já assume que existe hoje uma Frente Ampla. O MDB respeita a legitimidade da frente de partidos de esquerda. Mas quem conhece a Frente Ampla é o MDB, que já liderou em 84. Há setores que desejam jogar o partido para os extremos, à direita. Não aceitaremos. O MDB é o ponto de equilíbrio radical de centro. Olha só, o MDB está tentando marcar o seu lugar, né, dentro da Frente Ampla para liderar. Eles não querem ser uma linha auxiliar e eles também não querem ficar de fora. O MDB está dentro. O MDB que fez aquela coligação MDB, DEM, PSDB. Inclusive colocou aí um vereador na chapa do Bruno Covas para já fazer parte do processo. Em São Paulo existem algumas conversas que caso o Bruno Covas vença, não se sabe até quando ele vai conseguir ficar na frente da prefeitura pelas suas condições de saúde. Então o MDB assumiria a prefeitura. O Dória tem aí como vice-governador o Rodrigo Garcia, que é do DEM, amigo do Rodrigo Maia, tá à frente também das privatizações em São Paulo. Então você vê tudo o que vem sendo desenhado. Inclusive o Maia estava na última sexta-feira em São Paulo para conversar com Dória e o Rodrigo Garcia, né? Conversar o quê? Eles devem saber. E aí vamos ver sobre as questões da Ilona. E, gente, é muito interessante. Olha só como já começa. Essa é a primeira frase dos parágrafos desse artigo. Ilona Zabó trabalhava nos bastidores. Isso diz muito. A grande mídia, a esquerda, está avisando que a política é feita como? Tem as caras, que estão assim, todo mundo vê, tem os intelectuais, tem os lobistas, tem aquela galera que são os articuladores, que fazem as coisas acontecerem e agem, né, nas sombras, quando ninguém tá, e faz muita diferença. Então, Ilona Zabó é uma dessas pessoas que fazem coisas tomarem formas, alianças, conchavos. Ela trabalha nos bastidores. Bastidores. Por isso que eu falo, você lembra quando eu falei, gente, o Felipe Neto tá reclamando que ele não vai defender no boi nada? Não vai, até quando a hora chegar, Ilona Zabó, que ele tanto compartilha, trocam, sabe, palavras todos os dias na internet, carinho e por aí vai. Na hora que ela falou, Felipe, apoia o Moro, vai acontecer. Ela vai resolver isso. Olha só, tá aí. Inclusive o Felipe Neto falou que, já falou anteontem, né, que ele vai apoiar qualquer coisa contra Bolsonaro. Ou seja, Sérgio Moro. Essa foi a pergunta. Pô, tem aí a chapa do Moro, o Huck. E aí, ele, não, qualquer coisa contra Bolsonaro eu apoio. Mesmo tendo sido sempre o rosto do Instituto Igarapé, um grupo civil que estuda as áreas de educação, políticas de drogas e segurança pública,
Também é uma das lideranças do Agora. Agora, o que é o Agora? O Agora é tipo um Renova BR, um grupo suprapartidário que tenta juntar pessoas, sabe, para tentar implantar um projeto de poder. Então, é um movimento que oferece oficinas políticas a possíveis candidatos. Foi Ilona Zabor que costurou discretamente a candidatura do presidente ou do apresentador Luciano Huck a um dos membros do grupo à presidência de 2018 e pode ajudá-lo caso decida disputar o cargo mais importante no país no próximo pleito. E ela desconversa, tem muita água para rolar. Será? Neste mês, Ilona lança um livro para narrar a experiência e explicar sobre como participar do debate cívico, o que fazer, né? Dar o direcionamento para a militância desse grupo. Então tá produzindo livros. A Ilona tem esse negócio aí, né? Uma lobista, intelectual, agindo nos bastidores. Vai vendo. Luciano Huck, Sérgio Moro. Como um cidadão convencional pode participar da política? Pergunto a Ilona e ela responde. Você deve se perguntar sobre o movimento para participar da política convencional. É o primeiro ponto. Respondida a pergunta, busca por um partido com afinidade ideológica. Os partidos muitas vezes nem representam ideias, são vazios de propostas e distantes da população. Por isso, movimentos sociais ajudam em um programa a se firmar em seus princípios e a fazer diálogo de um lugar onde você tem um pertencimento. Movimento social, pertencimento, sabe, estão acima dos grupos. Vocês lembram? Quer dizer, eu acabei de falar, né? O Renova BR é um movimento suprapartidário e muitas vezes eles precisam, sabe, bater continência para esses movimentos em vez do partido. O que foi que a gente falou ontem da Tabata Amaral, que a esquerda falou, não, ó, a Tabata está apoiando o Boulos, como se ela não fosse apoiar o Boulos, mas é surpresa porque ela nem sempre apoia a esquerda, porque ela voltou a favor da Previdência, olha só. Então mostra que ela está muito mais assim, fechada com o Renova BR do que com a esquerda. E a Ilona Zabor está falando isso, e uma coisa interessante foi aquela autocrítica que eu falei logo depois no dia antes da eleição, soltei no domingo de manhã um vídeo, na verdade, no dia do domingo de manhã, onde a própria esquerda estava falando que a renovação chegou. Como vocês podem observar aqui, quando foi a última vez que vocês ouviram falar da CUT? Tem muito tempo, não? Vocês ouviram falar da CUT essa semana? Vocês ouviram falar da CUT na semana passada, semana retrasada? Percebendo como a CUT desapareceu? Gente, a esquerda se renovou e hoje não são mais os sindicatos que têm destaque, mas sim os movimentos sociais. Principalmente porque eles perceberam que nesse mundo de internet, esse mundo que a gente precisa captar os jovens, o jovem se interessa muito mais por causas, por ideologia, né? Sabe, o jovem quer mudar o mundo do que por sindicalismo. Já foi o tempo. E a Ilona Zabor está apontando, ó, hoje o foco é movimentos sociais. É assim que a gente vai implantar a nossa agenda. E aí também perguntam, os conselhos realmente funcionam? Qual a situação hoje? E ela fala o seguinte, ó, é preciso estar disposto ao diálogo. E se você não o exercita, acontece o que está acontecendo hoje. A gente não constrói caminhos duradouros para o país. Pela primeira vez, desde a redemocratização, vejo uma ameaça muito grande. A participação da sociedade civil foi extremamente restrita, se não extinta. E ela fala, ó, ainda há grupos empresariais com assento em conselhos, mas não há quase discussão com grupos filantrópicos e de interesse público. Já comento sobre isso. Este governo, infelizmente, fechou parte desses espaços. Perdemos assento à mesa e em várias áreas onde as políticas públicas estão prejudicadas, como meio ambiente, direitos humanos e educação. Traduzindo, para os críticos do governo, algumas pessoas que falam, mas Bolsonaro está dando cargos para tal pessoa, a Ilona Zabor está falando que hoje essas vagas em conselhos, em autarquias, vagas chaves, de posições chaves que podem determinar, né, para onde a sociedade vai caminhar, não tem mais. Bolsonaro barrou esse caminho. Bolsonaro barrou, sabe? Falar, não, cara, não vai ter espaço. Assim como Bolsonaro está preocupado, as pessoas que estão lá no Conselho Superior de Educação, que vão definir, né, o caminho. Autarquias diversas, Anatel, CVM, ANEL. Então aqui, ó, você lembra que a própria Ilona, ela foi indicada por Moro, se não me engano, não lembro se foi o Conselho Penitenciário. Anyway, né, de qualquer jeito, não tá aí.
Ela tá falando que o governo está olhando, age na calada da noite. Na calada da noite, o governo não está dando espaço para esses movimentos de esquerda conseguirem assento em conselhos-chave. Olha aí, ela está elogiando o nosso governo, né? Ela tá uma mensagem para a esquerda, tá falando que eles precisam conseguir essas cadeiras e tá falando que Bolsonaro não deixa. Olha aí o presidente. Você fala que grandes grupos empresariais ainda participam do conselho. Qual o efeito disso? Ela fala, em geral, o Conselho de Desenvolvimento Econômico há representantes de associações de áreas específicas. Desde que sejam as claras, faz parte do jogo. Por exemplo, tem uma associação automobilística representando seus interesses. A outra parte é ter sindicatos de trabalhadores na mesma área, ou ter empresas que estudam o impacto dos automóveis na mesma mesa. É saudável. Em um país é preciso ter todos os setores funcionando. Hoje temos representantes de áreas da economia e não temos contraponto. Tradução. Hoje, quem ainda tem algumas cadeiras são as pessoas do mercado financeiro, industriários, grandes comerciantes, grandes empresários. Vocês entendem por que o Rodrigo Maia está fazendo live para 500 pessoas, 100 pessoas para XP? O pessoal do Grupo Itaú? Porque o Lira, em busca de apoio para a presidência da Câmara, em vez de se encontrar com deputados, ele viaja para São Paulo para conversar com banqueiros ligados a Bradesco, Grupo Votorantim, Flávio Rocha. Vocês entendem como é que funciona? Isso aqui é o lobby que a gente tanto fala e que a gente pode encaixar, inclusive, naquela explicação clássica que eu sempre falo do Felipe Martins, que ele diz: o conservadorismo precisa entender, os conservadores, como é a dinâmica de poder e o processo decisório em Brasília. E uma vez que entende, tentar se tornar uma das forças mais importantes. A gente não tem um conselho, a gente não tem um grupo organizado, a gente não tem um lobby organizado para tentar emplacar as nossas pautas. Ainda somos extremamente desorganizados. Olha aí.